Olá, eu sou Ricardo Yang, candidato a prefeito do estado de São Paulo pela Rede. Estamos aqui com a nossa querida candidata a vice-prefeita para responder algumas perguntas que estão circulando pela internet, feitas pelo Renan Lima, que certamente interessam a vocês. A boa notícia é que o Renan está procurando um bom candidato e acho que a gente vai passar no teste. Primeira pergunta, qual a sua formação acadêmica? A minha formação é de administrador público pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em administração geral, e também eu tenho duas pós-graduações internacionais, uma na Schumacher College em política e complexidade e outra no MIT na teoria U. A teoria U vem a ser uma metodologia de desenvolvimento de projetos e solução de problemas. Tem experiência em administração? Eu tenho super experiência em administração. Eu fui empresário durante quase 40 anos, uma empresa no setor de franquias, o IASE de Internexus. Fundei a Associação Brasileira de Franchising, fui presidente da associação durante 3 mandatos, fui primeiro coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, presidi organizações da sociedade civil, como, por exemplo, o Instituto Ethos, por 6 anos. Hoje eu estou na Câmara Municipal e na Câmara Municipal eu tenho uma experiência muito clara do que é ser gestor público e das coisas que precisam mudar na gestão pública. Você possui renda suficiente para não precisar da política para viver? Essa foi uma questão que eu me preocupei bastante quando eu entrei na política, porque eu acho que a política precisa ser exercida sem dependência econômica. Eu vendi a minha empresa em 2010 exatamente para poder ter uma tranquilidade econômica e financeira para poder exercer a política de forma totalmente independente, que é o que eu faço. O Renan quer saber se você sabe a função de um vereador e de um prefeito. Muitas pessoas, Carlota, acham que o vereador só faz leis. O vereador faz muito mais do que isso. O vereador é o verdadeiro articulador entre os movimentos da sociedade civil e o governo. Não só intermediando os interesses, os conflitos da sociedade civil com a prefeitura, mas também construindo pontes e criando possibilidades para que esses pleitos venham à tona. A função do prefeito é governar acima dos partidos e para toda a cidade, e nem sempre isso acontece, a gente sabe. Antes de mais nada, o prefeito precisa ser um excelente gestor. Ele não pode ser refém do seu partido, não pode ser submisso a interesses partidários, ele precisa dialogar com toda a sociedade e, fundamentalmente, ter um bom relacionamento com a Câmara dos Vereadores. Mais do que sua formação e experiência profissional, o Renan quer saber qual a sua experiência com humanas e exatas. Não existe essa divisão na política entre humanas e exatas. O que existe é a necessidade de integrar aquilo que aparentemente está em conflito numa outra realidade, numa outra visão de desenvolvimento. Política é a construção de soluções na relação entre as pessoas, construção de soluções que sirvam o coletivo. Então a diversidade é importante na política. A política é mente, a política é coração. Ricardo, você é ficha limpa? Tem algum problema com a justiça? Bom, eu acho que se eu não fosse ficha limpa, eu não seria nem candidato, não. Eu tenho orgulho de nunca ter tido nenhum problema com a justiça. O quanto você conhece a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município? Como político, nós temos que conhecer a Constituição e também temos que conhecer a Lei Orgânica. Evidentemente, a Constituição é complexa, porque não se trata só da Constituição na sua versão de 1988. Nós também temos uma série de emendas constitucionais que modificam capítulos inteiros da Constituição. Agora, a lei orgânica, ela é muito sólida, ela precisa ser revista em alguns aspectos, mas ela traz referências muito concretas de qual é a função dos gestores públicos, dos legisladores, dos procuradores do município, assim por diante. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu entendo que a gente está diante de um desafio agora, que é criar mecanismos de pedagogia política para que não só os políticos conheçam a Constituição, ou toda a estrutura legal. Então, entendo também que é importante contar para o Renan que é um compromisso nosso e da rede, cada vez mais permitir que o cidadão acesse esse conhecimento, faça uso e não fique refém dos políticos profissionais. Chegamos na última pergunta. Renan, a gente espera que você ainda esteja aí. Uma pergunta muito boa, que é em relação à autonomia dos políticos nas votações e nos seus posicionamentos. O Renan pergunta se você vota em conformidade com as necessidades da população
ou de acordo com os interesses partidários? Você tem razão, Renan. Nem sempre o político vota de acordo com a sua convicção e muitas vezes ele é submisso aos interesses partidários. E também é verdade que nem sempre os interesses partidários estão em sintonia com a população. Eu, no meu mandato, sempre votei de acordo com as minhas convicções. Eu fui candidato avulso do PPS e com essa autonomia. E hoje na rede nós temos no próprio estatuto o respeito a voto de convicção daqueles que são mandatários pelo partido. É fundamental, em tempos tecnológicos, onde a sociedade se move exponencialmente, que o político esteja articulado com os movimentos vivos da sociedade. E se o político dialoga com esses movimentos vivos, muitas vezes ele vai poder antecipar tendências que nem os próprios partidos conseguem antecipar. Então é fundamental esse diálogo, é fundamental essa construção coletiva no interesse comum. Tomara que as perguntas que o Renan fez cheguem a outras pessoas e que tantos outros eleitores se entusiasmem em conhecer melhor o perfil dos candidatos e principalmente as propostas, porque eu entendo que está colocado e a rede tem uma proposta muito boa para São Paulo. Então, mais do que conhecer o perfil do candidato, também entender o que a gente está propondo fazer. Obrigado, Renan, pelas perguntas. Espero que você tenha ficado satisfeito com as respostas e permanecemos à sua disposição para outras, se você quiser nos enviar.